Livro de Samuel. Esse livro, provavelmente escrito por Samuel e por mais dois autores, segundo 1 Crônicas 29 e 29, no fim da vida de Samuel, provavelmente quem escreveu foi Natã e Gade. Esse livro vai narrar um período importantíssimo para a gente entender todo o restante da Bíblia. Por quê? Aqui vai falar de uma mudança de sistema de governo. Então, até agora, nós vimos um governo direto de Deus, nós chamamos isso de teocracia. Deus estabelece o seu reino, Deus estabelece suas ordens, suas leis, e agora o povo deseja ter um rei. Só que o povo não pecou por desejar um rei. Conforme 1 Samuel, no capítulo 8, verso 5, o povo falha quando eles desejam ter o que as nações pagãs tinham. Esse foi o pecado do povo. Então, esse livro vai narrar como foi estabelecida essa monarquia, e para esse processo de estabelecimento de uma monarquia, vai começar então contando o nascimento de Samuel, que vai ser a peça fundamental nessa transição. Samuel, ele é então o último juiz, já que as lideranças até agora eram através de juízes, e Samuel então é esse último juiz, e ele também vai ser o primeiro dos profetas que vai exercer, depois de Moisés, esse ministério profético, sendo esse homem que intermedia as palavras de Deus ao homem. Então, Samuel, ele vai ser sacerdote, ele vai ser profeta e ele será rei. Então, esse livro vai passar por um período de 130 anos. O relato histórico vai começar com o nascimento de Samuel, depois vai falar do reinado do primeiro rei, que é Saul, e vai terminar com o reinado de Davi e suas últimas palavras. Então, inicialmente, 1 Samuel e 2 Samuel eram um livro só, era um só rolo, né? E depois a Septuaginta, que foi 70 homens que traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego, é que vai fazer essa separação como se fosse primeiros reinados e reinados posteriores. Então, o livro de Samuel vai mostrar isso, vai mostrar a nação de Israel tendo uma transição de um sistema de governo. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Aqui tem um registro do nascimento de Samuel. Esse que viria a se tornar o último juiz, o sacerdote e o profeta da nação de Israel. Seu pai, Eucana, é casado com Ana e Ana é estéril. E havia uma tradição que permitia a esse homem se casar com uma outra mulher para que essa mulher lhe desse filhos e uma descendência, embora isso nunca fosse a vontade soberana de Deus. E a Penina, que era a outra esposa, ela criticava a Ana, ficava humilhando a Ana, isso trouxe muita tristeza ao coração de Ana. E Ana, em uma de suas idas a Siló, Siló era o centro de adoração, toda a nação de Israel fazia isso uma vez por ano, o local onde ficava o templo móvel, o local onde morava o sacerdote Eli. Ali ela ora, chora, e ela está sentindo tanta angústia que ela ora só com os lábios, não sai palavras na boca dela. E quando ela faz esse voto ao Senhor, Senhor, se o Senhor me der um filho homem, eu vou consagrar esse filho ao Senhor para que ele te sirva no templo pelo resto da sua vida. E aí o sacerdote Eli vê ela naquela sua expressão e mexendo só os lábios, ele acha que ela está bêbada, e ela diz, não, meu Senhor, eu estou aqui com a minha alma angustiada, me derramando nos pés do Senhor. Então o sacerdote abençoa a vida dela e diz para ela que o Senhor vai lhe conceder a sua bênção. Deus, então, ouve a oração de Ana e dá um filho para ela. Interessante aqui, o nome Ana, ele é mencionado 2 vezes nas Escrituras.
A Ana, mãe de Samuel, e a outra Ana, lá no livro de Lucas, que era aquela profetisa. E interessante que as duas Anas da Bíblia, tanto a do Antigo Testamento como a do Novo, são duas mulheres que tinham uma característica semelhante. As duas eram mulheres de oração. Deus então concede a Ana o seu pedido, ela é engravida e ela dá o nome do seu filho de Samuel. Samuel pode significar tanto o nome de Deus ou o Senhor ouve. E ela então volta, depois que o menino está desmamado, ela volta a Siló e ela chama o sacerdote e entrega o seu filho cumprindo o seu voto. Verso 27, ela diz, por esse menino orava eu, e o Senhor concedeu o desejo do meu coração. Então, nós aprendemos aqui no capítulo 1 a perseverar na oração, a lançar diante do Senhor as nossas angústias. Quantas pessoas lançam nas redes sociais, quantas pessoas fazem isso como amigo, mas não fazem isso com Deus. A Bíblia nos ensina a lançar diante do Senhor a nossa ansiedade, orar, clamar, colocar diante do Senhor os anseios do nosso coração. Aprendemos também que quando fizermos um voto ao Senhor, nós devemos cumprir. Outra coisa interessante, consagrar os nossos filhos a Deus. Mas antes de consagrar os nossos filhos a Deus, nós precisamos nos consagrar como mães, como mulheres, como pais. Primeiro nos consagrar e depois consagrar os nossos filhos a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Ana, então, ora, e a oração dela é uma oração de louvor, de gratidão, e é interessante que ela vai citar trechos de Deuteronômio 32. Lembra que nós comentamos que Deus pediu para Moisés para escrever uma canção para que toda a nação de Israel decorasse? Então aqui a gente percebe que Ana tinha o registro dessa canção na sua mente, porque na sua oração ela cita trechos de Deuteronômio 32. Um outro fato interessante que na canção de Ana, de gratidão, a Maria, mãe de Jesus, também recita trechos deste louvor durante a sua oração de gratidão, quando ela recebe o anjo avisando que ela estava grávida do Messias. O texto também vai falar sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, e vai mostrar um paradoxo, uma diferença entre Samuel e os filhos de Eli. Samuel crescia na presença do Senhor, servia no templo do Senhor, e seus pais, uma vez por ano, visitava, e a sua mãe fazia túnica, levava a túnica para ele, continuou dando aquela assistência materna, paterna. Verso 20 diz que tanto Ana quanto Eucana ia regularmente ver esse filho. Então, Ana teve mais filhos, o Senhor a abençoa com mais filhos, e por outro lado nós vemos a omissão de Eli. Os filhos de Eli, eles eram rebeldes, são chamados de Belial. Belial significa indigno e depois o próprio Satanás vai ser chamado assim nas Escrituras. Então, Eli foi aquele pai omisso, diferente de Ana e Eucana, que se preocupava em cuidar espiritualmente de Samuel. Eli foi aquele pai omisso. Ele ouvia o que os seus filhos faziam, todo mundo falando da profanação, do que era sagrado no tabernáculo. Ele apenas ouvia, mas ele não se posicionava. E então, por causa disso, verso de número 29, Deus levanta um profeta, e o profeta diz para Eli: olha, você está honrando muito mais os seus filhos que a mim. E Deus estabelece então uma sentença para a casa de Eli, que os seus filhos morreriam e Deus levantaria um outro sacerdote. O que nós aprendemos aqui? A obrigação paterna, materna, de cuidar espiritualmente dos filhos.
A omissão de pai e mãe traz tragédia na vida dos filhos. O ser humano, ele não nasce disciplinado. Por causa da natureza pecaminosa, a criança precisa ser corrigida, precisa receber limites. E quantos pais hoje não estabelecem limites para os seus filhos? Há até hoje uma tendência maligna de uma educação chamada positiva, de que os filhos precisam viver como eles querem, tomar suas próprias decisões. E isso não é verdade. Uma criança, ela não tem condição de tomar suas próprias decisões. Os pais precisam se posicionar, os pais precisam disciplinar e corrigir quando for necessário. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Samuel, um jovem e, segundo os estudiosos, talvez ele tivesse aqui uma faixa dos seus 12 anos de idade, ele vai ter sua primeira experiência com Deus. O versículo de número 7 diz que ele ainda não conhecia o Senhor, ou seja, ele ainda não tinha tido uma experiência direta com Deus em ouvir a voz de Deus como profeta. Lembrando que o papel do profeta, a palavra Nabi, significa porta-voz de Deus. Então, antes de Jesus morrer e ligar o homem de volta a Deus, o profeta tinha essa missão. Ele ouvia a mensagem de Deus e ele transmitia para o povo, já que o homem não tinha um livre acesso a Deus. Deus então chama Samuel e Samuel acorda ouvindo aquela voz chamando pelo seu próprio nome e ele vai no sacerdote Eli achando que seria o sacerdote. Pela terceira vez, Eli então entende que era Deus que estava chamando Samuel e ele dá para ele as diretrizes. Olha, se chamar novamente, é o Senhor te chamando. Então você vai dizer, eis-me aqui, Senhor. E isso aconteceu. Ele ouve a voz de Deus o chamando e Deus então fala a primeira palavra profética para Samuel, falando sobre a casa de Eli. Deus então confirma o que o profeta havia dito e diz isso para Samuel, que o Senhor estava repreendendo toda a casa de Eli. Eli, no outro dia, então, pergunta para Samuel, o que foi que o Senhor disse? Não me esconda nada. E quando Samuel contou o que Deus havia dito, ele então diz, é o Senhor, que ele faça o que bem lhe aprouver. Ou seja, ele tinha consciência dos fatos, da sua omissão, e ele tinha consciência de que as consequências seriam inevitáveis. Aprendemos aqui nesse capítulo 3 a necessidade que a criança, o adolescente tem de ter uma experiência pessoal com Deus. Não basta apenas o pai e a mãe contar o que Deus fez. O filho, a criança, ela não pode viver de experiência do pai e da mãe. Ela precisa ter uma experiência pessoal com Deus, o que vai fazer com que essa criança cresça amando a Deus e amando suas leis e o servindo é uma experiência pessoal. Então, que Deus dê a esta geração experiências pessoais. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, a profecia que Deus havia dito a Eli começa a se cumprir. Os filisteus, que já eram inimigos ferrenhos de Israel desde os dias de Sansão, eles continuaram a atormentar, a perseguir, a lutar contra a nação de Israel. E o texto vai mostrar que Israel foi derrotado pelos filisteus em uma guerra e morreram cerca de 4.000 homens em um local que posteriormente vai ser chamado de Ebenezer. E eles tiveram uma ideia de pegar a Arca da Aliança e trazê-la ao campo de batalha. E isso complicou, na verdade. Por quê? Eles acharam que a presença da arca na guerra seria uma garantia de vitória. E, mais uma vez, eles ficaram frustrados, foram derrotados. Desta vez, cerca de 30.000 homens morreram. E
Os filisteus, além de matar 30.000 homens, ainda roubaram, levaram a arca de Deus. Assim como a profecia dizia, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos, e quando Eli recebeu a notícia de que eles estavam mortos e que a arca do Senhor havia sido levada, ele cai para trás e morre ao quebrar o seu pescoço. A esposa de Finéias estava grávida e, ao receber a notícia também que a arca de Deus havia sido levada, ela entrou em dores de parto e ela teve um filho, e ela dá o nome para esse filho de Icabu, que significa foi-se a glória de Israel. Então, Israel foi derrotado porque confiou mais em um objeto, confiou mais em uma coisa criada do que no Criador, e também profanaram um objeto sagrado. Hoje não é diferente. Quantos cristãos, por falta do conhecimento da palavra, usam a própria Bíblia ou alguns objetos sagrados como amuletos, né? Deixa uma Bíblia aberta no Salmo 91, ou coloca objetos considerados do cristianismo, né, como uma cruz, um crucifixo, colocam isso como se fosse proteger sua vida, como se fosse proteger sua casa, quando na verdade o que Deus exige de nós é a obediência. Então Israel foi derrotado porque lhe faltou obediência, muito mais que colocar objetos, que entronizar alguma coisa sagrada. Deus exige de nós a obediência. Primeiro livro de Samuel, capítulo 5, os filisteus tomaram uma arca e eles levam ela para o templo de Dagom. Havia uma prática, uma cultura, que quando 2 povos guerreavam, eles tomavam o deus do exército que perdeu e levavam o seu deus como um trunfo para colocar diante do deus daquele exército vencedor. Então, os filisteus colocam a arca diante de Dagom, que era o deus dos filisteus, que tinha a cabeça de um ser humano e o corpo de peixe, e colocou diante desse deus. Pela manhã, o Dagom estava prostrado, com o rosto em terra. Eles levantam e no outro dia ele não estava só caído, como também a sua cabeça e as suas 2 mãos estavam cortados. Isso mostra a soberania do Deus de Israel. Em outras palavras, não existe outro Deus além do nosso Deus. Ele é soberano, ele é superior. Os outros deuses não existem, eles são criados pela mente humana. E então, o Senhor castiga os moradores de Asdod com tumores. A Septuaginta, ela traduz esse texto como tumores nas partes secretas, como uma espécie de hemorroidas e também muitos ratos, e esses ratos trouxeram doenças. E eles tiram a arca dali, leva para um lugar, leva para outro lugar, e aonde a arca chegava, as pessoas que não morriam também sofriam com esses tumores. E depois de 7 meses que a arca estava entre os filisteus e causando essas tragédias, eles então decidem mandar a arca de volta para Israel. Eles foram orientados pelos sacerdotes deles a não enviarem a arca vazia, mas levarem oferendas, né? De acordo com a cultura deles, fizeram objetos imitando os tumores, imitando os ratos, objetos de ouro, e um para cada cidade onde foi afetado, para que o Deus de Israel, dentro da compreensão deles, livrassem eles daquela culpa. Então, eles pegaram vacas novas e fizeram um carro e colocaram uma arca de Deus, e as 2 vacas foram exatamente conforme o versículo de número 12, elas
caminharam diretamente para Bet-Semes, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Algumas pessoas questionam por que os filisteus não morriam ao tocar na arca. Qualquer outra pessoa que não fosse um sacerdote, se tocasse, morreria. Então nós precisamos lembrar que a aliança era com Israel. E os filisteus, como povos pagãos, não conheciam as leis de Deus. Então eles não estavam quebrando uma lei que foi feita especificamente para Israel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, já haviam se passado 20 anos e a arca de Deus na casa de Abinadab, o povo chorando, lamentando, as derrotas. Então Samuel, ele traz o povo a um posicionamento. Era como se Samuel estivesse dizendo para eles assim: parem de sofrer, vocês estão sofrendo por causa do pecado de vocês. O choro deles representava um falso arrependimento. Então Samuel convida aquele povo para um verdadeiro arrependimento. Quando ele diz: prepare o coração, abandone os deuses e voltem a servir unicamente ao nosso Deus, ele estava dizendo: Deus está exigindo de vocês arrependimento. Quantas vezes o Senhor trata uma nação desta maneira? O Senhor permite uma nação sofrer opressão, sofrer na economia, ou até mesmo com moléstias, com pragas, porque o Senhor quer que aquela nação se arrependa. Esses deuses, Baalins, Astarotes, eram os deuses dessas nações vizinhas e eles representavam fertilidade e envolvia os seus cultos muita prostituição e orgias sexuais. Então, Deus faz uma chamada de um posicionamento da nação de Israel e Samuel disse: congreguem em Mispa, vamos fazer um culto ao Senhor. Vamos orar, vamos clamar e vocês vão confessar os pecados de vocês. Então essa é a ordem. A ordem é arrepender, confessar e abandonar. Quando eles se reuniram, eles começaram a orar e eles confessaram os seus pecados, derramaram água, que também era uma expressão de entrega total, de esvaziamento, e eles, além de confessar, eles também abandonaram os deuses. Não adianta confessar os pecados, pedir perdão e continuar na prática. Quantas pessoas caem no ciclo de pecar, pedir perdão, pecar, pedir perdão. O verdadeiro arrependimento, ele implica em abandonar o pecado. Abandonar o pecado e mudar de vida é o verdadeiro arrependimento, que significa mudança de rota, mudança de caminho. E quando eles estavam ali em Mispa, orando, clamando, os filisteus vieram e pensaram: vai ser moleza, mais uma vez nós vamos derrotá-los. Porém, o verso 10 diz que o Senhor trovejou, ou seja, o próprio Deus pelejou por eles, porque agora eles estavam posicionados diante do Senhor. E naquele momento, o Senhor deu vitória, o Senhor exterminou os inimigos e Samuel então pega uma pedra e ele coloca uma pedra entre Mispa e Sem e coloca o nome dessa pedra de pedra de ajuda. A expressão Ebenezer significa pedra de ajuda. Ezer, ajuda, Eben, pedra. Então, Ebenezer não significa até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Por que ele coloca esse nome? Ele diz aí no verso 12, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Então aqui remete a Cristo, que é a nossa pedra, a pedra angular, a pedra fundamental, que é o nosso socorro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, Samuel já está idoso, seus 2 filhos foram constituídos por ele como juiz, embora eles não chegaram a julgar a nação de Israel. Então Samuel é considerado o último juiz e seus 2 filhos não eram tementes a Deus, infelizmente. Talvez Samuel não tenha tido uma boa referência ao ser cuidado por Eli
não teve uma boa referência de paternidade, de disciplina e de posicionamento. E esses filhos eram corruptos. O que é corrupção? Corrupção implica em atos fraudulentos, desonestos, que envolve troca de dinheiro, valores e alguma coisa em benefício próprio por causa de uma cadeira, né, que uma pessoa ocupa. Infelizmente, é o que acontece muito na nação brasileira. Daí vieram os anciãos, usaram isso como desculpa e disseram: seus filhos não são tementes e você já está idoso, e agora nós queremos um rei, nós queremos alguém que governe sobre nós. E eles não cometeram uma falha, não é ao desejar um rei. Isso Deus já havia predito em Deuteronômio capítulo 17, verso 14. O fato foi que eles queriam ser como as nações pagãs. E isso trouxe tristeza ao coração de Deus, porque no livro de Levítico, toda a palavra de Moisés para o povo sobre quando eles chegassem na terra é que eles deveriam ser diferentes. Eles deveriam representar a santidade de Deus na terra. E agora eles estão fazendo exatamente o contrário. Eles querem ser como as nações pagãs. Samuel fica triste, Deus consola Samuel e diz: olha, Samuel, eles não estão rejeitando, não é a você, eles estão rejeitando a mim. Deus estava dizendo sobre a sua teocracia. Ele já era o rei, aquele povo já tinha um rei, aquele povo já tinha um reino, embora não fosse um reino visível, mas Deus era o rei daquele povo. Samuel, então, fala tudo o que poderia acontecer com o povo quando eles tivessem um rei. É como se ele estivesse dizendo: vocês querem um rei? Olha, então tá bom, mas um rei, ele pode buscar as filhas de vocês em casa para elas trabalharem no seu palácio, ele pode pegar o melhor das suas lavouras, das suas vinhas. Um rei, ele tem um poder, ele pode trazer suas jumentas para empregá-las em trabalho para benefício próprio. E o povo diz: não, mesmo assim, a gente está sabendo, mas nós queremos um rei, alguém que governe sobre nós. Então, no capítulo de número 9, Samuel foi advertido por Deus que o Senhor já havia escolhido uma pessoa para ser esse rei. Deus dá todas as diretrizes e o fato é interessante, porque Deus diz para ele como que ele ia encontrar esse homem ia vir até ele, porque esse homem está procurando as jumentas do seu pai que havia se perdido, e o episódio acontece assim: Saul sai para procurar as jumentas do seu pai, né? Ele era da tribo de Benjamim, filho de Quis, e ele tinha todo o porte, toda a beleza, toda a aparência, né, de um rei. E quando ele estava ali procurando, ele não acha. Quando ele vai voltar, o seu moço diz para ele: não, tem um homem de Deus aqui. Era chamado de vidente, vidente ou profeta, é a mesma palavra, né? Ele disse: vamos até ele. E exatamente como Deus havia dito, Saul então se encontra com Samuel, e Samuel diz para ele: não, fica aqui em casa, amanhã pela manhã eu vou falar para você o que Deus me mandou. Mas quanto àquelas jumentas que você está há 3 dias procurando, pode ficar tranquilo, porque elas já foram encontradas. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. Samuel vai ungir Saul como rei, assim como Deus havia lhe ordenado. Interessante que no capítulo 9, verso 17, quando Deus fala para Samuel, ele diz: este dominará sobre o meu povo. A palavra dominar aqui é assar, que significa oprimir, prevalecer. Era como se Deus estivesse dizendo assim: eu vou dar o que o povo quer. Então seria mais um dominador do que um governador, diferente da escolha soberana de Deus por Davi, como nós veremos lá na frente. Então aqui tem uma série de sequência de fatos que vai provar a unção sobre a vida de Saul. E uma delas é que quando ele está chegando em Gibeá, veio ao encontro dele um grupo de profetas, e esses profetas estão profetizando, estão tocando instrumentos, e nesse momento, como Deus havia dito, o Espírito de Deus se apossa de Saul.
Então, lembrando que no Antigo Testamento, o Espírito Santo só vinha sobre pessoas específicas para uma chamada específica. Então, a promessa de Isaías é que o Espírito de Deus seria derramado. Aqui não, aqui no Antigo Testamento ele vinha para pessoas específicas em chamadas específicas. Vinha sobre reis, vinha sobre sacerdotes, sobre profetas, sobre pessoas para exercer algumas habilidades, como por exemplo Bezaleel, ao confeccionar os objetos do templo. Então o Espírito de Deus veio sobre Saul, diferente de hoje que ele é derramado, hoje todos podem recebê-lo, né? Todos aqueles que se arrependerem, receberem Jesus como Salvador, e Jesus havia prometido que o Espírito Santo estaria dentro de nós. Então o Espírito de Deus vem sobre Saul e Saul começa a profetizar. Passa um tempo e Samuel então chama o povo e faz aquele discurso, né, a partir do verso 18, lembrando, olha, Deus nos tirou do Egito, nos livrou da mão dos egípcios, nos livrou dos reinos que nos oprimiam, mas vocês rejeitaram hoje o vosso Deus e ele está constituindo um rei sobre vocês. E aí tem todo aquele processo, né, de lançar sortes, embora Saul já havia sido ungido a rei, era uma forma de mostrar esta seleção através de lançar sortes, né? E veio exatamente sobre ele, mas cadê o Saul? O Saul havia se escondido entre as bagagens, e eles vão atrás dele e buscam Saul, e Samuel então declara, olha, esse é o rei de vocês, e toda a nação de Israel aplaudiu, né, dizendo, viva o rei, mas nem todos os homens o receberam. Houve alguns homens chamados aí de filhos de Belial, ou homens indignos, que desprezaram Saul, mas Saul se fez de surdo. Essa aqui é a primeira evidência dessa habilidade de liderar em Saul. Por quê? O líder, ele precisa, às vezes, fechar os ouvidos para alguns opositores, que são liderados, que não querem ser liderados e às vezes se opõem simplesmente por inveja. E se o líder for contestar todas essas pessoas, isso pode ser tropeço para a sua liderança. Então, às vezes, é melhor fazer-se de surdo, como fez Saul, e isso demonstra uma habilidade de um líder.